E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai analisar NOT, Dog Go to the Moon, Bitcoin e a gente vai dar uma passada aí, um bônus aí para quem ficar até o final. Qual é a importância de a gente ter o entendimento da dominância do Bitcoin e a dominância do dólar, tá? Então, quem conseguir ficar até o final, né, vou explicar. Já estamos muito próximos aí de começar a bull run, né, ou continuar corrigindo um pouco mais, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, se você ficar até o final, se você assistir esse vídeo e você gostou, se você achar que esse material agregou alguma coisa no seu conhecimento, aproveita para se inscrever, porque a plataforma, o YouTube, entende que esse material ele é relevante e acaba compartilhando com mais pessoas. E fazendo isso, né, por consequência, o canal começa a crescer. Logo, né, muitas pessoas serão beneficiadas com o crescimento do canal. Tá? Então vamos começar aqui com o NOT, tempo gráfico semanal. Então a gente pode ver que a gente tem uma perna impulsiva aqui. Eu até brinquei, eu acho, no vídeo de ontem, no vídeo 07 do canal. Tudo que sobe uma hora tem que descer. Né? Então ela está procurando aqui por uma base de preço. Mas o que é essa base de preço? Já falei isso algumas vezes. Base de preço, base de preço. Às vezes as pessoas que estão começando a analisar agora não têm esse entendimento claro do que seria uma base de preço. Então existe uma coisa chamada, na análise técnica, de, de, de análise, ou seja, do macro ao micro, ou seja, sempre do tempo gráfico maior para o menor, né, e seus fractais. Por exemplo, o tempo gráfico mensal, o fractal dele é o diário. Né? Não vou dizer que é especificamente o diário. É, mas, como a maioria das pessoas, né, dos institucionais, enfim, uma grande massa trabalha mais com esses fractais, então por isso que ele é mais, digamos, preciso para se trabalhar. Né? Então, ou seja, o mensal é o diário, o semanal é o 4 horas, o diário é 1 hora, 4 horas é 15 minutos, né? O fractal de 4 horas é 15 minutos, e assim por diante. Né? Mas já vi pessoas trabalhando com semanal, com fractal 12 horas, fractal diário, então vai do gosto de cada um. Né? Para mim dá muito certo essa sequência de fractais que eu mencionei com vocês. Tá? No caso aqui do semanal, eu pulo por 4 horas para tentar pegar o miolo aqui da análise. Tá? Então, geralmente, quando esse fundo ascendente acontece, por exemplo, aqui, eu preciso formar um pivô antes de começar a subir. Por que eu preciso? Porque ele precisa fazer uma correção. Então, essa correção aqui, essa base de preço, ele geralmente forma quando o 4 horas entra em nível de sobrevenda para depois ele começar aqui a ter de novo aqui continuação na sua subida, tá? Então a gente está à procura do que agora? Do seu fundo ascendente ou pela base de preço. E essa base vai acontecer quando o 4 horas entrar em nível de sobrevenda, né? Tem um indicador chamado RSI, que é esse aqui. Ele não marca nada porque é muita pouca informação aqui no semanal. A gente tem apenas 3 semanas, 6 semanas, né? Cada candle equivale a uma semana. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de informação, então o RSI não consegue pegar aqui e quantificar essa quantidade de informação que tem aqui. Então, por isso que a gente, como tem pouca informação, a gente vai para gráficos menores, ou seja, seus fractais, para tentar entender aonde pode ser, tá, um ponto de parada para NOT. Então, olha só, hoje, inclusive de manhã, eu já fiz a análise dessa altcoin, tá? E eu ia postar meio-dia, acabei não postando porque eu acho que o áudio do meu headset acabou acabando a bateria do meu headset e ele acabou gravando 10 minutos de vídeo com áudio e os outros 10 eu sempre confiro para ver se tem alguma falha no meio do caminho. E os outros 10 acabou ficando sem áudio, então eu estou regravando ele agora para postar para vocês um pouco mais tarde, tá? E então a gente precisa entender onde ele vai apoiar o seu preço aqui no 4 horas. E vocês podem ver que esse candle aqui, ele tem muito espaço entre esse candle aqui, esse candle pequenininho, tá? Então, candle 1, candle 2, candle 3. Então, esse candle aqui, essa diferença que ficou do candle 1 ao candle 3, a gente chama de Fair Value Gap. Tá? É uma inconsistência de mercado, tem muito dinheiro parado aqui para trás. Então, a gente precisa pegar esse dinheiro. Tá? Então, é um Fair Value Gap bem grande. Inclusive, ele já foi mitigado 2 vezes. Esse candle mitigou ele uma vez, mitigou 2 vezes. Então, está muito próximo de ele começar a reverter. Tá? Então, a gente vem aqui para o 4 horas. Tá? Vemos aqui para o 4 horas. Então, funciona da seguinte, como que a gente
tenta entender isso aqui de uma melhor forma para tentar pegar o seu fundo. A gente pode ver aqui que ele entrou em sobrevenda. Lembra que eu mencionei que a base se forma quando ele entra em sobrevenda? Ele entrou em sobrevenda, só que ele não deu continuidade ele não rompeu esse topo aqui, ó, formando um pivô de alta aqui, ó. Ele teria que fazer esse movimento aqui, ó. Quando ele entrou em sobrevenda, ele deveria ter rompido esse topo aqui. Logo, por consequência, essa resistência vira suporte e continua. Então, por isso, ele não conseguiu renovar o topo, ou seja, ele fez essa queda, entrou em sobrevenda, teve continuação de alta, mas não rompeu o topo anterior. Então, ele não renovou e logo ele começou o mercado começou a mostrar fraqueza. Entramos em sobrevenda de novo. Então, olha só, eu já fiz uma pré-análise aqui para não ficar muito estendido o vídeo. Deixa eu só ativar aqui. Tá? Então, hoje pela manhã, nós estávamos exatamente nessa posição aqui assim, ó. Nessa posição. Então, eu fiz aqui, botei uma etiqueta aqui com um preço e outra aqui embaixo. Eu mencionei que a maior probabilidade era de limpar essa liquidez desse fundo aqui, tá? E olha só, o preço veio fazer exatamente isso, ele veio pegar essa liquidez aqui desse fundo, tá? Aqui na casa dos 0,14 e, por consequência, ele vai pegar aqui essa região aqui de resistência, desse order block aqui do fundo de 0,1299. Então esse seria um primeiro ponto de parada para NOT. Tá? Eu botei aqui só para vocês entenderem por que eu cheguei nessa conclusão, que a maior probabilidade era de descer e não de subir. Primeiro ponto, nós estamos corrigindo essa estrutura aqui. Ó. Tem um ponto vermelho aqui e um ponto aqui em cima. Então, deixa eu só apagar isso aqui, que me dá um troço ruim. Eu tenho aqui, são vários pivôs, tá? Mas às vezes eu faço um só, porque isso aqui e isso aqui é a mesma coisa. Tá? Então, eu tenho aqui um pivô macro, digamos assim. Tá? E essa estrutura desse pivô está sendo corrigido por essa estrutura aqui. Então, como nós não conseguimos renovar esse topo, o preço veio, o mercado veio mostrando fraqueza. Tivemos um choque, né? O que seria esse choque? Ele veio aqui e segurou. Olha que interessante, ele segurou FIBO de 38%. Essa FIBO foi traçada aonde? Ela foi traçada desse fundo desse movimento ao topo desse movimento. Então deu esse nível de 38. O preço sentiu, tocou aqui. Tá? Não conseguiu romper, voltamos e nesse toque aqui em cima, quando ele parou aqui, o preço ele formou aqui uma LTB, linha de tendência de baixa. Então ele vai servir como uma referência para quando o preço chegar próximo dessa região aqui, ou seja, próximo do 0,019, a gente ficar, um sinal de alerta. Vai continuar subindo, vai continuar descendo. Então para isso que serve, né, as linhas ou as zonas de suporte e resistência. Mas eu mencionei que a maior probabilidade seria de tomar essa liquidez aqui. Por quê? Porque nós fizemos o choque aqui, que é change of character, né? Isso é muito comentado na análise institucional, que é a quebra de característica. Ele está desse movimentação de alta, ele eliminou essa estrutura aqui para uma estrutura de baixa. Tá? Por consequência, ele deixou muita liquidez aqui e veio tomar. Ele veio e fez isso aqui, agora ele precisa pegar essa liquidez aqui. Por esse motivo, como ele formou o choque falando que essa estrutura está mais fraca do que essa aqui, ele vai ter um pouco mais de queda. Então, acredito eu, né, pela minha experiência, o preço vai vir buscar aqui o 0,0129926. Tá? Então, essa seria uma especulação que eu tenho para NOT. Beleza? Então, é isso aí. Tá. Vamos fazer o seguinte. Eu não ia explicar, mas eu vou, porque eu gosto de deixar mais explicadinho. Para quem está começando também, já tem um nível um pouco mais avançado, por que o preço aqui não continuou subindo e por que aqui não continuou subindo. Então, se vocês analisarem aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó, nessa regiãozinha aqui. Quando o preço começou a cair, que ele cravou nessa região aqui de 38% que eu mostrei lá de FIBO, né, eu tenho essa estrutura aqui, ó, esse ponto azul, e tenho essa estrutura aqui. Quando ele formou essa estrutura, ou seja, por causa desse pivô aqui, ó, ele formou essa estrutura do ponto A ao ponto B, tá? Ele começou a corrigir, ou seja, ele está corrigindo essa estrutura. E olha só, eu puxei Fibonacci desse topo a esse fundo, ele me dá os níveis, né, que o preço possivelmente pode parar. Então, quando ele chegou aqui, que ele pegou na região, que ele sentiu 38% de Fibo, tá? Que eu já mostrei para vocês, que ficou aqui atrás, aqui, né, 38%, que é aquela estrutura toda grandona. Ele veio corrigir, ele chegou a 38%. Por que 38%? Por que ele não continuou caindo? Por isso, cada vídeo
se eu continuar explicando sempre a mesma coisa, por isso que é bom vocês assistirem os vídeos anteriores, porque eu já expliquei isso, tá? Mas eu vou explicar mais uma vez, porque o canal é recente e eu gostaria que todos alinhassem aí o conhecimento. Deixa eu só fazer o desenho aqui. Tá? Então, visualmente, isso aqui não parece uma bandeira de baixa? Então, de 23% a 38%, como eu estou numa decrescente aqui, é fraqueza. O mercado está me mostrando fraqueza. Essa estrutura toda, se você comprimir ela dá esse candle gigante aqui, tá? Esse candão aqui, ó. Deixa eu até botar de vermelhão aqui, tá? Dá esse candle gigante aqui. Então a gente pode ver que se o preço corrigisse até 38%, a maior probabilidade era do quê? De começar a cair. E foi o que aconteceu. Olha só, pô, DK, mas tá subindo, mas espera aí, olha só, o preço veio. Esse candle preto aqui pegou no 38, fechou abaixo, o preço sentiu, começou a corrigir e não foi pouco, tá? Ele corrigiu aqui, ó, quase 5%, tá? Corrigiu. E o próximo candle, sim, ele fechou acima. Quando ele fechou acima de 38, ele está me dizendo assim, e fechou muito mais, né? Pô, ainda para deixar a nossa análise mais precisa, ele fechou acima de 61, ou seja, mais do que 50% dessa estrutura. Ele está dizendo assim, ó, eu estou eliminando essa estrutura para continuar outra estrutura de alta. Porém, ele chegou aqui nessa região, né, sentiu um order block aqui do final, tá? Ele sentiu esse order block aqui, ó. Olha lá, o preço pegou exatamente, sentiu o order block e começou a cair. Então a gente tem uma nova estrutura para ser corrigida. Porém, essa estrutura que corrigiu essa estrutura aqui, ela rompeu esse fundo. Rompendo o fundo, ele formou o choque, né? A mudança de característica de alta por uma característica de baixa. Por isso que eu mencionei, né, hoje pela manhã, não postei porque deu aquele problema no meu áudio, como mencionei, ele viria aqui tomar a liquidez desses fundos aqui, né, e foi o que aconteceu porque ele estava aqui. Mas eu coloquei esse card por quê? Porque olha só, a mesma coisa que eu fiz aqui nesse canto aqui, olha só. Vou desenhar aqui para vocês verem o candle grandão aqui, né? Eu peguei toda essa estrutura, comprimi. Aí se você pegar aqui, ó, até 38% aqui, tá? Então aqui, visualmente isso aqui parece uma bandeira de baixa. Então até 38%, se ele fechasse acima de 38%, ele vai começar a falar para mim assim, poxa, essa estrutura aqui não está tão fraca assim, né? A força compradora está querendo tomar impulsão aqui. Mas como o preço não conseguiu romper 0,16, a maior probabilidade de fato era pegar essa liquidez e vir buscar aqui o 0,12. Então essa, né, seria uma especulação mais plausível para a NOT a princípio, tá bom? Se ficou alguma dúvida com relação aqui à análise, algum questionamento, deixa nos comentários aqui para a gente, né, ir direcionando aqui a análise, se está muito longa, muito curta, o que está faltando, o que não está faltando, tá? Então, por favor, comentem aqui o que vocês estão achando até o momento, tá? Como mencionei, o canal aí tem uma semana de vida e a ideia é a gente fazer um trabalho bem consistente para que vocês possam assistir e também adquirir conhecimento, tá? Dog, tá? Dog Go to the Moon. Olha que legal. Nós já analisamos Dog Go to the Moon, acho que no canal aqui umas 3 ou 4 vezes. Todas as vezes que a gente analisou, a gente performou conforme a análise. Então a gente veio aqui, cravou esse valor, viemos aqui, cravamos esse valor. E esse valor aqui praticamente a gente não cravou ontem, então eu tinha analisado ela, mencionei que ele viria tomar essa liquidez aqui na casa dos 0,6, porque aqui a gente tem a mínima do dia anterior. Ele não veio pegar liquidez, ele chegou muito próximo, até fiz um desenho aqui de alinhamento de fluxo, tá? Ele viria pegar liquidez e logo em seguida ele viria tomar aqui o 0,5,052,93. Acredito, tá, de fato que a Go to the Moon ela vai corrigir um pouco mais, ela vai pegar aqui o 0,592, conforme a gente já analisou, ela vai fazer aqui um pullback, vai ter vai subir um pouco, porém, como a gente praticamente tem a mesma situação da NOT, olha só, tenho aqui, olha que interessante, tenho aqui um pivô, né, um pivô macro, digamos assim, eu tenho vários pivôs de alta dentro desse pivô maior aqui, porém esse pivô de alta me fez essa estrutura aqui, e ela está corrigindo essa estrutura aqui com essa queda aqui. Deixa eu só apagar para não ficar muito bagunçado. Então ele acabou que ele rompeu esse fundo aqui, porque isso aqui veio tomar a liquidez desse fundo aqui. Tá? Bem, mencionei que quando ele fizesse isso, ele cravaria aqui em 0,5293, ele praticamente beliscou aqui, tá? Não pegou. Mas o que aconteceu? Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. O que aconteceu? Por causa da dominância do dólar, já vou mostrar lá para vocês, ele não veio buscar essa liquidez aqui ainda, tá? E a maior probabilidade de pegar a liquidez aqui do 53,66, pegar aqui o 52,93,
E provavelmente, tá? A gente vai vir buscar um order block aqui mais para o fundo, tá? Aqui na região do 0,4366. Mas a princípio, a zona de interesse aqui seria os 52 a 46. Isso seria aqui a zona de interesse, tá? E essa terceira zona aqui, eu não gosto de. Por que eu não falo direto aqui? Por que o preço não vem direto aqui? Porque o mercado ele é fractal, então ele não vai fazer isso aqui, ele não vai derreter direto, ele sempre vai fazendo escadinhas, tá? Então, como ele fez esse topo, não conseguiu renovar, pode ver que ele vem fazendo topo e não vem conseguindo renovar os topos. O mercado está demonstrando fraqueza, então quando chegar aqui nessa região onde eu mencionei, muito provavelmente o mercado vai subir um pouco, depois a gente faz uma reanálise e vê se ele vai conseguir romper o topo anterior, para ter essa continuação ou ter força, porque se ele não conseguir romper os topos anteriores, muito provavelmente a gente vai vir buscar essa região aqui dos 43,66. Então, a princípio, para Dog Go to the Moon, ainda continuo com a minha análise aqui dessa região dos 52 aos 46, tá? Para Dog, porque justamente por causa desse pivô que ele formou aqui, fazendo aqui esse choque que eu mencionei, né? Ele está trabalhando essa estrutura macro aqui de trás. Mitigando aqui que ele ainda não mitigou, tá? Esse FVG do tempo gráfico diário, tá? Então é isso que eu especulo agora para Dog. Vamos dar uma passada agora no Bitcoin. Olha só o Bitcoin enganando a galera, né? Porque veio aqui, fez um pivô de alta, né? Fez aqui o pivôzão de alta, poxa, show, né, cara? Fez aqui um choquezinho pequeno, mas fez um choque, meteu o pivô de alta, a galera coloca stop aqui embaixo e achando que, porra, fechou acima de uma cunha descendente que geralmente rompe para cima, stop aqui de baixo, vai fazer isso aqui, né? É por isso que é interessante a gente conhecer de análise institucional, técnica e gráfica, para entender que o preço ele precisa, às vezes não, quase sempre, todavia, buscar a liquidez que deixou para trás. Então ele veio aqui, como a gente tinha esse PDH, Preview Day High, que é a máxima do dia anterior, ele tomou a liquidez desse dia anterior e logo em seguida ele já veio fazer novas mínimas. Na minha visão, ainda acredito que Bitcoin venha pegar essa região aqui dos 63, tá? Porque tem liquidez aqui de baixo, é praticamente um fundo duplo. E também, além desse fundo duplo, eu tenho aqui muita inconsistência. O institucional precisa buscar o que ficou para trás. Então acredito, pelo fato de ele não estar conseguindo renovar topo, ele vai buscar aqui os 63, praticamente 63 cravados. Tá? Então essa aqui é a minha visão, tá? Que eu tenho do Bitcoin a princípio. Acredito que vamos cair um pouquinho mais, porque a dominância do dólar não está dando folga para a gente, tá? Como eu mencionei, quem conseguiu ficar até o final do vídeo aqui, vamos dar uma passadinha rápida aqui na dominância do Bitcoin. O que seria a imagem gráfica que vocês estão vendo aqui, ela está bem interessante porque aqui nesse ponto vermelho foi o primeiro halving aqui, primeiro não, né? Foi um halving de 2017. Quando a dominância começou a cair, foi aonde as altcoins começaram a explodir. Aqui nesse ponto vermelho também foi o halving de 2020. Chegou nessa região aqui, o preço sentiu, começou a cair, foi aonde as altcoins começaram a explodir. E como esse ponto e esse ponto gerou essa LTB, linha de tendência de baixa, no gráfico de 3 semanas, né, ele me gera aqui essa linha onde ela vai me sugerir como sendo um ponto de apoio. Então, o ponto bom é o quê? Que ela chegou nessa região aqui de uma cunha ascendente. Tá? Deixa eu só fazer aqui para ficar mais claro aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais visível aqui bem. Aqui, ó. Eu tenho uma cunha ascendente e essas cunhas ascendentes geralmente tendem a romper para baixo. Não contente só com essa cunha, obviamente eu preciso ver se o mercado deixou inconsistência, imbalance, FVG, é tudo a mesma pipoca, tá? Para vir pegar aqui a liquidez para depois cair. Então nessa região aqui, esse candle aqui pequenininho, esse grandão e esse aqui são 3 candles, então a mínima desse candle com a máxima do terceiro candle me deu esse retângulo aqui, deixa eu até botar de outra cor aqui, vai ficar uma maçaroca de cor, né? Misericórdia. Esse candle, essa cor azul aqui,
Vamos deixar mais azul. Então aqui é uma região extremamente forte, tanto é que ele já veio mitigar esse FVG aqui, esse Fair Value Gap da terceira semana várias vezes. Ele está aqui consolidando aqui nessa região, não consegue ultrapassar porque junto com essa Fair Value Gap eu tenho um Breaker Block aqui de trás, então ele deixou mais forte esse meu Fair Value Gap. Junto com essa região, com essa zona já eu tenho uma POC, que são pontos de controle. Vou explicar melhor um vídeo específico sobre esse indicador aqui. Tá? Também ele me formou aqui uma região de muita compra e muita venda, então é uma resistência muito forte. Então acredito que estamos quase no fim aqui dessa correção das criptos para baixo, tá? Porque a hora que isso aqui começar a cair, meus amigos, vai ser uma loucura, vai ser uma alegria total aí para a galera que está comprando os fundos, né? Então a gente está comprando aí o som dos canhões para vender ao som dos violinos, né? Então a gente precisa comprar quando está definhando, quando está tudo acabando, tá? Não pense que vai acabar, que não vai acabar, tá? Ele só está fazendo correção para depois ele ter movimento de alta. Então acredito eu que podemos ainda ter um pouco de subida aqui, né? Subir um pouquinho mais aqui a dominância do dólar, né? Mas que não vai passar muito dessa zona aqui, tá? Até porque pelo histórico anterior aqui dos halvings, tá, do Bitcoin. E a dominância do dólar, que na minha opinião é um dos gráficos mais importantes que a gente deveria analisar antes de qualquer análise de qualquer criptoativo. Tanto é que hoje pela manhã as moedas começaram a subir um pouco, por quê? Porque esse bendito desse candle aqui, ó, esse candle aqui, ele estava aqui embaixo, ó, então ele estava caindo. Só que olha só o que aconteceu, ele começou a subir. Deixa eu botar lá na NOT, e a NOT, né, e as outras criptomoedas, vamos botar na Bonk aqui, também começou opa, já começou a descer, ó, já que nós estamos na Bonk, maior probabilidade para Bonk, 18,53. Tá? Então todas as altcoins começaram a cair. Por quê? Porque a dominância do dólar começou a subir. Então eu acredito que apesar de esse order block aqui, tá? Do D1, do diário, ele já ter sido mitigado por esse candão aqui, tá? Acredito que, pelo fato de não termos conseguido renovar esse topo, ele venha fazer aqui mais uma pegadinha para cima, tá? Uma pegada para cima aqui, para depois fazer um alinhamento de fluxo. O que é o alinhamento de fluxo? Alinhamento de fluxo, claro que são alinhamentos de fractais, né? Se o D1 está caindo, o H1 tem que estar caindo, o 5 tem que estar caindo, então isso é um fractal. Mas essa queda de todos os fractais, ele desenha para nós digamos assim, uma imagem gráfica. Geralmente ele faz o quê? Geralmente ele faz um pivô de alta, depois ele, como a gente está esperando uma queda, ele vai fazer o quê? Um pivô de baixa, quebrando o pivô de alta, que ele faz o famoso choque, o change of character. Ele vem aqui, eu até desenhei aqui, ó, aqui em cima, aqui, ó, o choque para baixo. Tá? Então ele vem aqui, pivô de alta, quebrou o pivô de alta, ou seja, derrubei esse fundão aqui, fazendo um pivô de baixa. Esse é o nosso alinhamento de fluxo. Acredito que ele venha fazer essa movimentação e a hora que isso acontecer, as altas vão começar a explodir. Aí a gente faz o quê? Fica de olho. Começou a cair aqui, vamos dar uma olhadinha com carinho aqui na dominância. Tá? Se começou a cair aqui também a dominância, meus queridos, aí pode se preparar que a Bull Run vai vir, que vai vir rasgando. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se ficaram até o fim, se assistiram até o final, se vocês já acharam que esse material, que esse conteúdo... Opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu clicar aqui. Ah, agora sim. Se vocês acharam esse material, esse conteúdo foi relevante, se agregou alguma coisa no conhecimento de vocês, compartilhe. Eu sei que vocês têm aquele grupinho de network no WhatsApp, no Telegram. Vai lá, manda esse vídeo pra galera, tá? Compartilha, se inscreva, comente, que é importante, porque o algoritmo, como eu já mencionei, o YouTube entende que esse material ele é relevante e acaba compartilhando aí com mais pessoas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e fique com Deus e até o próximo vídeo.